Muitas pessoas não vivem a promessa de Deus por causa disso. Pois é, hoje eu vou estar falando o motivo que muitas pessoas acabam não vivendo as promessas que Deus tem para a vida delas. Você sabia que Deus ele tem promessa na tua vida? Sim, Deus ele tem promessa para a vida de todos nós. E ele é fiel para cumprir. Mas por que tem pessoas que não vivem a promessa? Eu vou estar te falando neste vídeo. Assista esse vídeo até o final e você vai ver a tua mente se abrir a partir de hoje, tá bom? Glória a Deus. Para vocês que não me conhecem, eu me chamo Manuel Silva, servo de Deus. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sino para receber as notificações e compartilhe este vídeo para pelo menos 2 pessoas. Aquela pessoa que você sentir no seu coração. Copie o link desse vídeo e manda para ela urgente, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas desistindo até mesmo da fé, da caminhada com Deus. Quantas pessoas que começam bem na igreja, começam bem buscando aquilo que Deus tem para a vida dela, só que de repente ela acaba parando, ela acaba desistindo. Muitas das vezes Deus usou pessoas dizendo que ia fazer coisas grandiosas na vida dela, coisas extraordinárias. Ela ali começou com todo o fervor, só que de repente ela não viu nada acontecer, ela pegou e virou as costas. Mas por que que isso acontece? Por que que isso acontece muito? Por que que muitas pessoas acabaram desistindo de viver as promessas que Deus tinha para a vida dela? Eu vou estar falando o motivo. E o motivo é por falta de meditação na palavra do Senhor. Sim, a falta de meditação na palavra do Senhor acaba fazendo com que as pessoas não entendam a maneira que Deus trabalha. E se você não entende a maneira que Deus trabalha, você não vive a promessa. Por quê? Porque quando Deus começar a trabalhar na tua vida, você vai desistir. Quando Deus começa a trabalhar na vida de alguém, ele ali vai começar uma construção. E uma construção é trabalhosa. Deus ele vai começar uma preparação, Deus ele vai começar a trabalhar na tua vida de uma forma que ele vai te preparar para viver a promessa. E é por isso que você precisa meditar na palavra do Senhor. Porque se você não medita na palavra do Senhor, você não vai entender o trabalhar de Deus na tua vida. Vamos lá, Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus ele não mente, Deus ele não se arrepende. Aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Só que para Deus cumprir a promessa na tua vida, você também precisa fazer alguma coisa. Você precisa cumprir alguns requisitos. Agora vamos lá. Você já meditou na palavra do Senhor? Você já leu a Bíblia? Se você meditar na palavra do Senhor, você vai entender que todas as pessoas que viveram as promessas do Senhor, primeiro elas passaram por grandes tribulações na sua vida. Primeiro elas passaram por grandes dificuldades. Elas enfrentaram desertos que não foram fáceis, mas elas viveram porque elas foram persistentes. Você quer viver a promessa do Senhor? Então começa a meditar na palavra de Deus. Começa a meditar na história de pessoas que viveram as promessas de Deus para a sua vida. Um exemplo, a história de José. Uma história que é muito falada, muito pregada nos dias atuais. O que José passou para viver a promessa? Ele passou por algumas dificuldades, da qual foi complicada. Hoje, nos dias atuais, dificilmente uma pessoa suporta o que José suportou para viver a promessa. O que Davi passou para viver a promessa? Davi foi perseguido. Davi ele teve que ter a paciência de esperar o momento do Senhor agir, porque ali o inimigo estava tentando destruir. O inimigo de Davi estava tentando, de alguma forma, tirar a vida de Davi. Mas Davi foi persistente, Davi ele confiou, ele clamou e buscou a direção do Senhor, até que chegou o momento que ele viveu a promessa dele para a sua vida. Se você vê na palavra do Senhor, você vai entender que muitas pessoas passaram por grandes dificuldades para chegar à terra prometida, para viver o propósito que Deus tinha para a vida delas. Então, o que você precisa? Você precisa meditar na palavra do Senhor, para você entender que Deus ele vai trabalhar na tua vida antes de você viver a promessa. Quer viver a promessa de Deus? Então, se prepare para passar por algumas situações, da qual não vai ser fácil. Mas em momento nenhum o Senhor vai te deixar. Em momento nenhum o Senhor ele vai te deixar sozinho. Vai ter momento que você vai se sentir solido, tipo que é meio a uma solidão, mesmo em meio a muitas pessoas. Mas Deus ele vai estar sempre estando ao teu lado. Então,
Para você viver a promessa do Senhor, você vai precisar passar por uma aprovação de Deus. Você pode ter certeza que você não vai receber a promessa de Deus de qualquer jeito. Você, para viver a promessa de Deus, você vai precisar ser liberto de muitas coisas. Você vai precisar renunciar a muitas coisas. Você vai precisar lutar contra a tua carne, lutar contra o teu desejo, lutar contra a tua vontade, lutar contra muitas coisas que não agradam ao Senhor. Deus ele não vai entregar a promessa na tua mão de qualquer jeito. Como que você quer? Um exemplo, você quer ser usado por Deus. Deus ele tem uma promessa de te usar. Como que Deus vai te usar se você está no pecado? Todos nós pecamos, mas nós temos que entender que quando nós falamos de estar no pecado, é de manter ali uma prática pecaminosa que nós sabemos que é errado. Um exemplo, como que Deus vai te usar sabendo que você está na prostituição? Como que Deus vai te usar sabendo que você está bebendo, está fumando? Como que Deus vai te usar sabendo que você está em adultério? Então, primeiro você vai precisar largar essas práticas. Primeiro Deus ele vai trabalhar na tua vida, tirar essas coisas negativas de você, te preparar para no momento certo você viver aquilo que ele tem preparado para a tua vida. Muitas das vezes Deus ele vai nos levar ao deserto, por quê? Porque é no deserto que nós temos mais comunhão com Deus, é no deserto que nós crescemos, é no deserto que a nossa vida espiritual vai sendo edificada. Lucas capítulo 1, verso 80, se não me foge a memória, ele diz: o menino crescia e se robustecia no deserto. Olha só que forte. Então ele fala a respeito de João Batista. João Batista, antes dele viver a promessa, ele ali passou pelo deserto, se alimentando de mel, de gafanhoto. Que situação, hein? Mas ali ele estava crescendo, ali ele estava recebendo forças. Então talvez hoje você está no deserto que você não está sabendo como lidar. Eu quero falar para o teu coração: ora, criatura, ora, pede para que o Senhor te ajude, porque é no deserto que Deus ele vai te preparar para viver a promessa. Não desista, a luta está grande, a luta está... Muitas das vezes você não está entendendo o porquê de tanta luta, o porquê de tanta prova. Pelo amor de Deus, se Deus ele está permitindo lutas grandes, é porque maior é a tua vitória, maior é a tua promessa. Talvez você sabe que Deus ele tem alguma promessa para a tua vida, mas o que você não entende é que ele pode ter coisas bem maior do que aquilo que você está esperando. Só que você vai precisar meditar na palavra para você entender como que você vai viver a promessa. Muitas pessoas hoje desistiram, por quê? Porque a situação se complicou, o deserto foi grande, a luta foi complicada, elas acabaram desistindo. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus ele tem uma promessa na tua vida, mas você quer ser escolhido? Deus ele já te chamou desde o ventre da tua mãe, mas você quer ser um escolhido do Senhor? Você quer ser um escolhido para viver aquilo que Deus tem preparado para a tua vida? Então lute, persista, medita na palavra do Senhor para você entender que todas as pessoas que viveram a promessa, elas passaram por grandes dificuldades, elas passaram por momentos muito difíceis em sua vida. A dificuldade não é Deus te punindo. A situação que você enfrenta muitas das vezes, que ela é difícil, que ela é complicada, não é Deus te punindo, é Deus trabalhando, é Deus te preparando. A Bíblia diz que melhor é o fim do que o começo. Eclesiastes 7:8, melhor é o fim do que o princípio. No começo tudo é difícil. No começo tudo é complicado, mas no fim sempre tem a vitória para aqueles que não desistem, tá bom? Então, quer viver a promessa do Senhor? Seja persistente. Medita na palavra do Senhor. Olha para a história de José. O que José passou? Situações muito difíceis. O que Davi passou? Davi passou situações difíceis. E muito mais pessoas para viver aquilo que Deus tinha para a vida delas. Elas tiveram que enfrentar momentos complicados, momentos de dificuldade, momentos de tribulação. E é importante que nesse momento você venha ter paciência. Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Está esperando algo da parte do Senhor, se alegra. E seja paciente quando surgir as tribulações. E seja persistente na oração. Essas três coisas vai te ajudar a viver o propósito que o Senhor tem contigo, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe. Essa mensagem edificou a tua vida. Compartilha aí para pelo menos 2 pessoas. Deus te abençoe. Perdão que no começo desse vídeo o cachorro começou a latir até o final, mas eu ia parar de gravar esse vídeo para recomeçar, mas eu não parei porque Deus vai falar no coração de muitas pessoas. Deus te abençoe, ô glória!